Você já imaginou um profeta de Deus que não só recebia revelações do alto, mas que também possuía uma habilidade sobrenatural digna de heróis de história em quadrinhos? Hoje vamos falar sobre um dos momentos mais intrigantes da Bíblia, onde o profeta Elias demonstrou um poder surpreendente dado por Deus, a supervelocidade. Prepare-se para mergulhar em uma história que mistura fé, milagres e um Deus que age de maneiras que nem sempre conseguimos entender. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Nossa história começa no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nesse momento, o profeta Elias já havia desafiado os profetas de Baal no Monte Carmelo, provando ao povo de Israel que só o Senhor é Deus. O cenário estava tenso, o céu escuro, após 3 anos e meio de seca. Finalmente começou a se encher de nuvens. Deus estava prestes a derramar chuva sobre a terra. Mas antes disso, algo extraordinário aconteceu. Após Elias ter orado fervorosamente e visto a pequena nuvem no horizonte, ele sabia que a chuva estava prestes a chegar. Elias então dá uma ordem ao rei Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o detenha. Parece uma instrução simples, mas o que vem a seguir é nada menos do que um milagre. Enquanto Acabe se preparava para descer a montanha em sua carruagem, a Bíblia relata algo surpreendente. E a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis 18:46. Isso mesmo. Com a força de Deus, Elias não só correu, mas correu mais rápido do que os cavalos da carruagem do rei, percorrendo uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. Então esse não foi apenas um evento espetacular para impressionar o rei ou o povo. Esse ato de Deus mostrou que quando estamos alinhados com a vontade divina, ele nos capacita de maneiras que desafiam a lógica humana. A supervelocidade de Elias simboliza o poder sobrenatural que Deus concede àqueles que são fiéis a Ele e cumprem a sua vontade. Mas o que podemos aprender com essa história? Muitas vezes nos sentimos fracos ou incapazes de realizar as tarefas que Deus nos designou. Porém, assim como Elias, devemos confiar que a mão do Senhor nos capacita. Ele pode nos dar supervelocidades em nossas vidas, nos fazendo alcançar coisas que aos olhos humanos seriam impossíveis. A história do profeta Elias é uma das mais fascinantes e cheias de poder no Antigo Testamento. Elias é conhecido por ser um profeta que viveu em um período de grande apostasia em Israel. Durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, Acabe, influenciado por Jezabel, introduziu e promoveu a adoração de Baal, um deus pagão, levando o povo de Israel a se desviar do verdadeiro Deus. Um dos momentos mais icônicos da vida de Elias foi o confronto no Monte Carmelo, descrito em 1 Reis 18. Após anos de seca e fome, Elias desafiou os profetas de Baal para uma espécie de competição divina, a fim de mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus. O desafio era simples. Cada lado oferecia um sacrifício, mas sem colocar fogo nele. O verdadeiro Deus seria aquele que respondesse com fogo do céu. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus durante horas, sem sucesso. Então Elias, confiante no poder do Senhor, preparou seu sacrifício, mandou encharcá-lo com água e orou a Deus. A resposta foi imediata e impressionante. O fogo do Senhor desceu e consumiu completamente o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor. Esse milagre poderoso fez com que o povo de Israel se voltasse novamente para Deus, reconhecendo que o Senhor é Deus. Após esse grande evento, Elias profetizou o fim da seca. Ele subiu ao Monte Carmelo para orar, e enquanto orava, seu servo avistou uma pequena nuvem surgindo no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Essa pequena nuvem era o sinal de que uma grande chuva estava por vir. Elias, então, ordenou ao rei Acabe que descesse rapidamente ao vale, para que a chuva não detivesse. E é nesse momento que vemos o milagre da supervelocidade concedida por Deus a Elias. A Bíblia relata que a mão do Senhor veio sobre Elias e, cingindo os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel.
Para entender melhor o que isso significa, é importante destacar alguns pontos. A distância entre o Monte Carmelo e Jezreel é de aproximadamente 30 a 32 quilômetros. Isso já é um desafio para qualquer corredor moderno, ainda mais em uma época sem as facilidades e treinos que temos hoje. Elias não só correu essa distância, mas o fez em uma velocidade que superou os cavalos que puxavam a carruagem do rei Acabe. Isso significa que ele percorreu o trajeto mais rápido do que uma carruagem real, algo completamente fora do alcance humano natural. O texto bíblico deixa claro que essa façanha foi realizada porque a mão do Senhor veio sobre Elias. Não foi uma habilidade natural de Elias, mas um poder sobrenatural concedido por Deus para cumprir um propósito específico. O ato de Elias correr à frente da carruagem de Acabe não foi apenas um feito físico impressionante, mas também carregava um profundo simbolismo espiritual. Essa corrida representava o poder de Deus, capacitando seu servo de maneira extraordinária. Elias, sendo um homem sujeito às mesmas limitações que todos nós, foi capaz de realizar um feito extraordinário, porque estava sob a influência direta do Espírito de Deus. Além disso, essa corrida também pode ser vista como um símbolo da prontidão e zelo que devemos ter ao seguir a vontade de Deus. Elias estava em plena sintonia com o plano divino, e Deus o capacitou de forma sobrenatural para que ele pudesse cumprir sua missão com rapidez e eficácia. A história de Elias e sua supervelocidade é um lembrete poderoso de que quando estamos alinhados com a vontade de Deus, ele pode nos capacitar a fazer coisas que ultrapassam as nossas capacidades naturais. Elias não era um super-herói de quadrinhos, mas um homem comum com uma fé extraordinária em um Deus que faz o impossível se tornar realidade. Esse evento na vida de Elias nos desafia a confiar em Deus para nos capacitar nas situações em que nos sentimos inadequados ou insuficientes. Assim como Deus deu a Elias a força para correr diante de uma carruagem, Ele pode nos dar a força e a capacidade para superar qualquer desafio que enfrentemos em nossa jornada espiritual. O diferencial de poder que Elias possuía não era algo inato ou uma habilidade que ele desenvolveu por conta própria. Sua capacidade extraordinária, como a supervelocidade que ele demonstrou ao correr diante da carruagem do rei Acabe, vinha diretamente de Deus. Para entender por que Elias tinha esse diferencial de poder, precisamos explorar alguns aspectos-chave da sua vida e missão. Elias foi escolhido por Deus para ser profeta, em uma época de grande apostasia em Israel. O povo de Israel havia se afastado de Deus, adorando Baal e outros ídolos, sob a influência do rei Acabe e da rainha Jezabel. Elias foi chamado para confrontar essa idolatria e chamar o povo de volta ao verdadeiro Deus. Seu chamado era um dos mais desafiadores da história bíblica, e para cumprir essa missão ele precisava de uma capacitação especial de Deus. Elias era um homem de profunda oração e intimidade com Deus. Ele frequentemente buscava a orientação divina antes de agir, e suas orações eram intensas e fervorosas. A Bíblia relata que Elias orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não houve chuva em Israel. Depois ele orou novamente, e a chuva voltou. Tiago 5, 17, 18. Essa intimidade com Deus, cultivada através da oração, fez com que ele estivesse em sintonia com a vontade divina, permitindo que o poder de Deus se manifestasse de maneira poderosa em sua vida. Elias era obediente e fiel ao chamado de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar perigos mortais. Ele desafiou o rei Acabe, enfrentou os profetas de Baal e não hesitou em anunciar o juízo de Deus sobre Israel. Sua fidelidade era inabalável e isso fez com que ele se tornasse um instrumento através do qual Deus podia agir poderosamente. A fidelidade de Elias, mesmo em meio à perseguição e ameaças, foi recompensada com uma manifestação especial do poder de Deus em sua vida. O diferencial de poder que Elias possuía não era algo que ele podia controlar ou usar à vontade. Cada manifestação desse poder sobrenatural era resultado da ação direta
de Deus. A supervelocidade, por exemplo, foi um milagre específico, concedido por Deus para um propósito determinado. Deus usou Elias para demonstrar seu poder e soberania ao povo de Israel. E a supervelocidade foi uma forma de evidenciar que Elias estava sob a proteção e capacitação divina. O poder concedido a Elias sempre tinha um propósito. Deus não lhe deu supervelocidade apenas para que ele se destacasse ou para que realizasse um feito impressionante. Cada milagre na vida de Elias, incluindo a supervelocidade, servia para confirmar a autoridade de Deus e a veracidade da mensagem que Elias estava transmitindo. No caso específico da corrida até Jezreel, o milagre serviu para mostrar a Acabe e ao povo que Deus estava presente e agindo, e que Elias era seu verdadeiro profeta. A expressão "a mão do Senhor" é usada em 1 Reis 18:46 para descrever como Elias foi capacitado a correr diante da carruagem de Acabe. Essa expressão indica a intervenção direta de Deus na vida de Elias. A mão de Deus sobre ele simboliza a força divina que capacita alguém a realizar tarefas além das suas capacidades humanas normais. Isso não era algo que Elias possuía em si mesmo, mas uma concessão especial de Deus para cumprir sua vontade. O poder sobrenatural manifestado na vida do profeta Elias carrega um significado profundo e atemporal que se estende até os dias de hoje. Embora os milagres específicos, como a supervelocidade, possam parecer distantes da nossa realidade, o que eles representam tem um impacto direto na nossa vida espiritual e na forma como entendemos a ação de Deus em nossos tempos. Aqui estão alguns dos principais aspectos que esse poder representa para os dias de hoje. O poder que Deus manifestou na vida de Elias, como a habilidade de correr mais rápido que uma carruagem real, nos lembra que Deus é soberano e ilimitado em sua capacidade de agir. Ele não está sujeito às limitações humanas ou às leis naturais. Isso nos ensina que, mesmo em situações que parecem impossíveis aos nossos olhos, Deus tem o poder de intervir de maneiras que desafiam a lógica e a razão humana. Em tempos de crise, dificuldades ou desafios aparentemente insuperáveis, podemos confiar que Deus tem o poder de mudar qualquer situação. O poder que Elias experimentou era diretamente relacionado à sua profunda intimidade com Deus. Nos dias de hoje, isso nos desafia a buscar um relacionamento mais profundo e sincero com Deus, através da oração, leitura da palavra e obediência. A sua vontade, quanto mais próximos estivermos de Deus, mais estaremos aptos a experimentar e perceber seu poder em nossas vidas. A intimidade com Deus não só nos fortalece, mas também nos capacita a enfrentar os desafios diários, com a certeza de que não estamos sozinhos. Elias foi obediente a Deus em todos os aspectos de sua vida, e essa obediência foi fundamental para que o poder de Deus se manifestasse através dele. Nos dias de hoje, isso nos lembra que a obediência à vontade de Deus é crucial para experimentarmos seu poder e bênçãos em nossas vidas. Quando somos obedientes, estamos abrindo espaço para que Deus trabalhe em nós e através de nós realizando os seus propósitos de maneiras que talvez ninguém imaginemos. A história de Elias nos inspira a cultivar uma fé inabalável, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis, como a seca em Israel ou o desafio contra os profetas de Baal. Elias manteve sua fé em Deus. Nos dias de hoje, essa mesma fé é necessária para enfrentar os desafios e incertezas da vida. A fé em Deus não apenas nos dá esperança, mas também nos coloca em uma posição onde podemos ver milagres acontecerem, sejam eles grandes ou pequenos. Assim como Deus capacitou Elias para realizar feitos extraordinários, Ele continua a capacitar seus servos hoje. Isso não significa necessariamente que experimentaremos milagres espetaculares, mas que Deus nos dá as ferramentas, habilidades e forças necessárias para cumprir o que Ele nos chamou para fazer.
seja em nossas carreiras, relacionamentos, ministérios ou nações. Deus nos equipa com o que precisamos para realizar sua obra, mesmo que isso signifique superar nossas próprias limitações. Elias era conhecido por seu zelo em defender a verdade de Deus e chamar o povo ao arrependimento. Nos dias de hoje, esse mesmo zelo é necessário para enfrentarmos a indiferença espiritual, o relativismo moral e o afastamento de Deus que vemos em muitas sociedades. O poder que Deus manifestou na vida de Elias nos desafia a sermos agentes de transformação, proclamando a verdade de Deus com coragem e integridade, mesmo quando isso for impopular ou difícil. O poder de Deus demonstrado na vida de Elias não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma lição viva para os dias de hoje. Ele nos lembra que servimos a um Deus que é poderoso, soberano e plenamente capaz de agir em nossas vidas e no mundo. Ao mesmo tempo, nos desafia a buscar uma vida de maior intimidade, obediência e fé, confiando que Deus ainda opera de maneiras surpreendentes e que Ele deseja nos capacitar para cumprir seu propósito em nosso tempo. Elias nos mostra que quando estamos alinhados com a vontade de Deus, podemos experimentar seu poder de formas que transformam não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Elias tinha um diferencial de poder porque ele estava completamente rendido à vontade de Deus. Ele foi escolhido, capacitado e usado por Deus para ser um profeta em tempos de grande escuridão espiritual em Israel. Sua obediência, intimidade com Deus e fé inabalável permitiram que o poder sobrenatural de Deus se manifestasse em sua vida de maneira extraordinária. Elias nos mostra que quando estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele nos capacita de maneira que transcende nossas habilidades naturais, permitindo que sua glória seja revelada através de nós. Essa história é um lembrete poderoso de que servimos a um Deus que não é limitado pelo tempo, espaço ou pelas capacidades humanas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele pode dar super velocidade a Elias, o que mais Ele pode fazer por aqueles que confiam nele? Pense nisso e permita que a fé em Deus desperte em você uma nova percepção de suas infinitas possibilidades. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando mais histórias surpreendentes da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima e que a mão do Senhor esteja sempre sobre você. Deus te abençoe.